nesse início do nosso segundo encontro sobre a origem da Bíblia, quero fazer um agradecimento especial a Deus por ter movido tantas pessoas anônimas a nos colocar, primeiro transmitir todos esses acontecimentos, transmitir, tentando descobrir o agir de Deus nos fatos históricos, também nos seus costumes, nas suas leis, nas suas normas, acreditando que em tudo isso tinha a mão de Deus, a vontade de Deus agindo, apesar da imperfeição humana. Agradecer a Deus também por quem colocou todas essas coisas por escrito, mesmo com todas as dificuldades da escrita naquele tempo, acreditando também que isso era a vontade de Deus. Agradecer a Deus pelas pessoas que foram reconhecendo esses textos como palavra de Deus, apesar da limitação humana. Agradecer a todas as pessoas que se empenharam em entender melhor, em interpretar aquele espírito por trás da letra. Agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aqui tentando fazer parte dessa multidão de pessoas que nos antecederam e tentar mais uma vez compreender a vontade de Deus no meio dos acontecimentos da história e também no meio dessas limitações todas do ser humano. Mas Deus se expressa aí, no ser humano que se deixa modelar. Então, por tudo isso, Senhor, te agradecemos. E colocamos também na tua presença esse nosso momento, que seja possível, com tua graça, nós chegarmos a bom termo de estudar hoje com tranquilidade. Também pedir pelas pessoas que já estão desabrigadas por causa da chuva, pedir ao Senhor que mova a solidariedade das pessoas, que possam ajudar nossos irmãos mais necessitados. Por tudo isso, damos graças também. Então, enfim, vamos continuar, não é? Então, da vez passada, não é? Nós já vimos que a Bíblia não caiu do céu. Embora, né, ela tenha se criado uma aura de sacralidade em torno dela, isso é um momento posterior. Então, foi assim mesmo, nas andanças do ser humano, em suas quedas e reerguimento, que ela foi sendo, primeiro, transmitida oralmente durante séculos, e depois viram a necessidade de pôr por escrito. E aqui estamos nós para mais uma vez, mais um passo de como foi essa questão do surgimento, né? Do surgimento da Bíblia. Então, vamos lá. Então, uma das perguntas que fazem é assim, quais os nomes dos autores bíblicos? Então, sempre nos meus cursos, eu acho que quem está comigo há mais tempo lembra, né? Que eu sempre digo que a autoria no mundo antigo não é igual como nós entendemos a autoria agora, né? Eles não tinham esses direitos autorais que os escritores atuais têm. Essa ênfase nos autores só surgiu depois da invenção, não é? Da invenção da imprensa por Gutenberg.
Então, quando foi inventada a tipografia, né, a, a imprensa, através dos tipos, né, que eram as letras em alto relevo, em pequenas peças, foi que surgiram as editoras. E aí os livros são reproduzidos em quantidade. Hoje, a quantidade é muito maior, né? E na antiguidade, é assim que não era mais antiguidade, né? Então, já era a Idade Moderna, mas no início da imprensa não era com tanta rapidez como é hoje com o computador e os modernos equipamentos de impressão de textos, né? Então, ninguém, e não seria nada, né, educado alguém dizer que era autor de algum escrito, não era muito educado. Então, os textos antigos, não só os textos bíblicos, mas no Oriente, os textos do Oriente, eles não têm, geralmente, o autor. E quando tem, foi porque alguém disse, né? Alguém disse, fulano escreveu isso. E aí colocam o nome dessa pessoa na cópia, né? Mas não era de boa índole, né? Não era uma coisa louvável as pessoas se atribuir a autoria de alguma coisa, né? Então, exceto quando os textos bíblicos se tratam das cartas, né? Digamos, as cartas de Paulo, como ele está escrevendo uma correspondência pessoal, ele não está escrevendo um texto público, ele está falando para uma comunidade ou uma pessoa bem específica. Então, como ele não está escrevendo um texto para pessoas em geral poderem ler, então ele coloca o remetente, né? Sabem que é de Paulo. Mas aí não é porque ele está escrevendo um livro, é porque ele está escrevendo uma carta. Agora, depois essas cartas foram transformadas em livros bíblicos, mas essa nunca foi a intenção, não é de Paulo. Então, não está escrevendo um texto para ser lido por outras pessoas, mas para ser lido por uma comunidade específica ou por uma pessoa específica. Então, exceto isso, os textos bíblicos não trazem os nomes dos autores. Quer dizer que o Evangelho de Marcos não traz o nome do autor? Não, né? Então, quem deu o nome, quem disse que aquele primeiro evangelho que agora está nas nossas Bíblias é de Mateus, foi a tradição. Então, nos textos, nos papiros mais antigos, não há o nome do Mateus. E quando foi colocado o nome, em grego está assim, katá mataio. Então, conforme Mateus, não de Mateus, mas é como se dissesse assim, conforme aquelas pessoas de uma comunidade da qual Mateus fazia parte, acharam por bem que essas coisas deveriam ser escritas. Então, não é Evangelho de Mateus, como nós chamamos, mas é conforme Mateus. Então, foi a tradição que disse: esse primeiro é conforme Mateus. Esse segundo é conforme Marcos. Esse terceiro é conforme Lucas. E esse quarto é conforme João.
Então, quando que precisou colocar esses títulos? Quando eles começaram a ser canonizados. E aí a aula da canonização é só na próxima aula, tá? Mas quando esses textos foram sendo escolhidos, entre outros, né? Lucas mesmo diz assim: muita gente já escreveu sobre Jesus, muita, muita gente, não 3 pessoas, muita gente. Eu também resolvi escrever. E aí ele dá o motivo. Porque eu quero colocar em ordem, eu quero dar uma ordem para esses acontecimentos. Então, ele deu uma ordem, a ordem de Lucas, né? Então, a gente vai entender isso daqui a pouco, como é esse negócio de colocar os acontecimentos em ordem, tá? Mas, então, Lucas admite que já havia vários textos sobre Jesus. E cadê esses textos? Não temos. Talvez temos o Evangelho, né, de Tomé, possivelmente é da mesma época dos Evangelhos canônicos. Mas e os outros? Será que são os apócrifos? Não. Os outros apócrifos são do século IV, século VI, são bem posteriores. Então, cadê esses outros que Lucas fala? Não existem mais. Por que que não existem? Será que alguém, uma autoridade, mandou destruir? Não, o tempo destruiu, né? Por que que o tempo destruiu esses e não destruiu o de Lucas? Porque o de Lucas foi copiado e os outros não foram copiados. E por que que o de Lucas foi copiado e os outros não foram? Porque o de Lucas tocava muito o coração das pessoas e aí foram vendo que o de Lucas tinha uma inspiração e os outros não tocavam muito o coração. Então foram deixando de lado. Só é copiado o que for extremamente necessário. Tá? Que a gente vai ver hoje. Né? Que a escrita não era uma coisa fácil como nós temos hoje. Então, exceto as cartas, né? Por exemplo, cartas de Paulo, que tem que ter remetente, destinatário, porque senão não é uma carta. Né? Então, aí tem o nome do autor, porque tem um remetente. Né? Mas não foi escrito, como eu disse, com o propósito de ser um texto público, para ser lido por muitas pessoas. Não, só o destinatário específico. Né? Então, esses textos todos são de cultura do Oriente Próximo, mesmo no Novo Testamento. Ele é escrito em grego, mas é porque grego é o idioma internacional desde o século IV antes de Cristo, que o grego é a língua falada no mundo inteiro. Todo mundo tem que falar o grego. É o idioma oficial. Então, mesmo sendo escrito em grego, a cultura dos que estão escrevendo, né, está dentro de uma cultura do antigo Oriente Próximo. Mas Lucas não é um judeu. Sim, Lucas não é um judeu. Mas ele escreve sobre Jesus, sobre acontecimentos dentro da cultura judaica. Então, ele também segue isso. Né? Então, nós vamos ver que o fato de Lucas não ser um judeu faz com que ele escreva mais coisas sobre a cultura judaica do que os outros, porque os outros já supõem que os leitores saibam. E Lucas tem certeza que seus leitores não sabem, aí por isso ele escreve. Tá? Então, era comum, era de boa educação os autores dos textos permanecerem anônimos. Seria uma coisa, uma pessoa seria considerada um arrogante, né? A pessoa arrogante, se escrevesse um texto como se o texto fosse seu, quando na realidade era uma coisa que era da época.
né? Então, eu, por exemplo, eu escrevo meus artigos, tem tantas ideias, né, que não surgiram do nada, mas que foram frutos do conhecimento que eu obtive com grandes pessoas, com grandes mestres, como o Padre Caetano, Padre Cônix, né, que eu aprendi tanta coisa de Bíblia, com o Rabino, a Leonardo Alanati, que aprendi tanta coisa de judaísmo. Não são ideias minhas. Então, seria, eu até, eu aprofundei, eu fui atrás, eu li, eu citei, mas não surgiram na minha cabeça vindo do nada. Eu aprendi com as pessoas, né? Então, no Oriente se aceitava que uma pessoa não colocaria seu nome como autor. O texto é fruto da experiência de um povo. Então, as pessoas são redatores, né? As pessoas redigem o texto, são redatoras, e não são autores, de fato. Então, elas dão a ordem, elas organizam do jeito que elas querem, elas colocam ideias dela, mas mesmo as ideias pessoais, elas são frutos de um amadurecimento de uma ideia que já surgiu na cultura do lugar. Então, não é dela. Então, as pessoas não. Os ocidentais, sim, por exemplo, Platão, né, Aristóteles, e aí vai, né? Mas não no Oriente, né? No Oriente isso não é bem visto. Então as pessoas não colocam o nome. E aí por isso os livros da Bíblia não têm nome de autor, tanto no Antigo quanto no Novo. Esses nomes foram dados pela tradição. A tradição sabia, manteve isso sendo passado de geração a geração, quem escreveu, e por fim, né, deram o nome. Mas mesmo assim, né, quem é Marcos? É João Marcos? Não está lá escrito, Evangelho conforme João Marcos. Ou é qualquer outro Marcos que se tornou cristão depois? Nós sabemos, né? Então, o fato de dizer que é conforme Marcos não diz muita coisa, nós não conhecemos esse cara, né? Então, é um Marcos qualquer aí que foi, né, autor de, de um texto. E Levi, e Mateus, quem é ele? A tradição diz que Mateus é Levi, mas ele mesmo diz, né? Então, vamos acolher o que a tradição diz, mas não é, cientificamente, não podemos provar, tá? Que Mateus é Levi. Não tem isso na Bíblia. E assim vai. Nós temos um evangelho conforme Lucas. É o Lucas discípulo de Paulo? A tradição diz que sim, mas ele mesmo nunca disse. Não há nada que diga, então não podemos provar. Mas podemos acolher essa informação que vem do passado, não custa nada. Mas não podemos brigar por causa disso, porque não há provas, certo? Então, a gente acolhe o que a tradição nos transmitiu, sabendo que pode ser que sim, pode ser que não, mas não custa nada acolher. Agora, querer impor isso, não, não é, não é bom, né? Porque nunca é bom a gente impor a nossa ideia. Nossa ideia é para ser conversada, trocar, por isso que a gente diz trocar ideias, né? As pessoas, trocar ideias, tá? Então, é isso. Primeira coisa é isso. Então, as ideias dele eram pertencentes à cultura do povo e não deles, né, propriamente dito. Então, os títulos de livros, por exemplo, livro de Samuel, né, livro de Jonas, livro de Esther, livro de Ruth, esses livros que têm nomes de pessoas, não é o nome dos autores, é o nome dos personagens principais, né? Livro de Samuel, não é que o autor é Samuel, mas é que o personagem principal é Samuel. Livro de Jonas, o personagem principal é Jonas. E o autor desses livros?
Deixa para lá. Se eles não quiseram se identificar, é porque sabiam que o texto não era deles, né? Eles estavam transmitindo coisas, né, que os outros tinham passado para eles, ou tinham pelo menos ajudado a clarear a situação, né? Tá bom? Então, e Salomão? Ah, Salomão escreveu os provérbios. Davi escreveu os salmos. Quem disse? Então, esses personagens, eles não são os escritores, mas eles são honrados. Eles não são os autores, eles são honrados. Você pega um livro, como, por exemplo, o livro dos Provérbios. Tem assim, Provérbios de Salomão. Aí você, é Salomão que escreveu. Daqui a pouco tem Provérbio de Agur, Provérbios de Lamuel. Não era de Salomão? Então, é o livro dos Provérbios, não é que Salomão escreveu os Provérbios. Salomão pode ter patrocinado uma parte do livro, né? Tudo indica que ele mandou os copistas coletarem os provérbios do povo. Ele pode ter dito alguns provérbios também, mas ele ser autor do livro dos provérbios todos, impossível. O livro mesmo diz que não, né? E Davi? Ah, tem assim, o Salmo de Davi, de Asaf, de Coré, tem várias pessoas que escreveram o Salmo. Então, como é que é de Davi? O próprio livro bíblico diz que é de muita gente, né? Então, a gente fica com aquela primeira informaçãozinha e pronto. Então, Salomão é muito honrado em alguns livros, então se atribui, se dá a honra a Salomão, porque ele era um grande sábio. Então, se honra. Então, ele não é autor de nenhum livro da Bíblia. Davi também não é autor de nenhum livro da Bíblia. Salomão pode ser autor de alguns provérbios, tudo bem. Davi pode ser autor de alguns salmos, tudo bem, mas não do livro, tá bom? Então, é uma honraria, né? Se dá autoria a alguém. Então, quer dizer que a pessoa, ela se sente devedora de Salomão, que aprendeu muito com a sabedoria de Salomão. Ela quer honrar Salomão e atribuiu o livro todo a Salomão. Mas no próprio livro já diz o contrário. É só prestar atenção, tá? Bom, então, as autorias foram dadas por discípulos ou pela tradição. Por exemplo, livro de Oséias. Foi o profeta Oséias que escreveu? A profecia de Oséias. Mas o livro foi ele que escreveu. Sócrates escreveu alguma coisa? Não. Quem escreveu sobre Sócrates? Platão. O mestre, o sábio, o profeta, não escreve. Quem escreve são os discípulos. Tá? Os discípulos é que escrevem. Nós vemos isso bem claro no livro do profeta Jeremias. Lá no livro do profeta Jeremias, ele tem o Baruque, que é um discípulo e secretário. Ele que escreve. Tá? Então, as profecias de Osés não foram escritas por Osés, foram escritas por seus discípulos. O mestre não escreve. Quem escreve são os discípulos. Os profetas tinham discípulos. Eles eram chamados de filhos de profeta. Tá certo? Então, Jesus não escreve. Quem escreve são os discípulos. Confúcio não escreve. Quem escreve são os discípulos. Sócrates não escreve. Quem escreve são os discípulos. O mestre não escreve. Não fica bem. Quem tem que escrever é o discípulo. É uma das funções do discípulo. Tomar anotações. Tá? Então, é assim a autoria. Quais são os nomes dos textos, dos autores do texto bíblico? Não sabemos.
Parte dos textos bíblicos, sabemos algumas partes, né? Os discípulos que escreveram fizeram questão de, os redatores que escreveram fizeram questão de identificar. Isso aqui é do profeta fulano, isso aqui é, né? E aí vai, tá bom? Então, autor não é uma coisa que seja importante quando se estuda a Bíblia. Ele se sente apenas um intermediário, alguém que recebe uma mensagem e que passa adiante. Não tinham nenhuma obrigação de colocar o nome deles, e não colocaram. Na modernidade, algumas pessoas gostariam de escrever de forma anônima, não é? Não dando a si mesmo a autoria de nada, mas é obrigatório, então tem que constar. Mas é pela pessoa mesma, a pessoa não colocaria, né? Tá certo? Então, na antiguidade, ninguém era obrigado a dar nome de autor de nada. E as pessoas eram mais livres, assim. Ficava muito bem. Então, a primeira coisa é isso. Não sabemos nada sobre os autores da Bíblia. Eles são humildes, ficaram anônimos e deixaram só a mensagem seguir adiante. Séculos, séculos, 2000 anos, mais de 2000 anos, quando se trata do Antigo Testamento. Um livro pode ter sido escrito por vários autores? Sim, né? Principalmente os livros do Pentateuco. É os 5 primeiros livros da Bíblia. Foram escritos por muitas pessoas, às vezes com séculos de distância de um versículo para o outro. Por quê? Como eu falei da aula passada, vamos aproveitar aqui essa ilustração. Pequenos textos eram colocados por escrito. Tipo, a história de que Abraão não sacrificou Isaac. O dia que o rei venceu o exército. Tá. Um salmo. É, uma lenda etiológica. O que é uma lenda etiológica? É uma história que conta por que que tal lugar tem aquele nome. Então, para explicar o nome dos lugares. Uma façanha de um patriarca, mas era só uma paginazinha escrita, né? Séculos depois, esse pequeno trecho foi para dentro de um grande livro, um livro do Gênesis, um livro do Êxodo, e assim vai. Então, aqui, eu vou dar um exemplo. Um dia, talvez, eu faça um estudo com vocês sobre o livro dos Provérbios, que quando ele não é compreendido, ele é chato pra caramba. Mas na hora que ele é bem compreendido, ele é uma coisa maravilhosa. Ele mostra que as pessoas ficavam meditando durante muito tempo até colocar uma grande sabedoria em uma frase, ou no máximo em 2 frases. Por quê? Porque uma frase é a coisa mais fácil de ser decorada. Então, uma pessoa, a minha mãe diz muito também, uma pessoa que passa por uma dificuldade grande, consegue aprender com a dificuldade, ela fica precavida, ela fica esperta, não é? Então, eu posso dizer uma frase: macaco velho não põe a mão em cumbuca. A cumbuca era a armadilha para caçar macaco. Se fazia um buraco,
botava umas frutinhas, o macaco metia a mão naquele buraco pequenininho para pegar a banana e as frutas, e aí, quando ele puxava, a mão não saía. Mas ele, de tanto tentar, aí ele tentava soltar a fruta. Quando ele soltava a fruta, aí a mão saía. Aí ele ficava esperto. Da próxima vez que ele visse uma cumbuca e lá um buraquinho e umas frutinhas lá dentro, ele não caía mais. Né? Então, quando eu digo macaco velho não põe a mão na cumbuca, é uma frase. E a sonoridade ajuda. Isso é uma grande sabedoria da tradição oral. Né? Da tradição oral é coisa do povo de quem não tinha leitura e expressava um conhecimento em uma frase que era decorada e ninguém sabia e ninguém sabe quem inventou a frase, o que era o melhor. Não tem autoria. Ou então, a pessoa que passou por essa grande dificuldade, ela fica meio traumatizada, ela fica receosa e aí ela fica desconfiada. Bom, se acontece, em vez dela ficar precavida, ela ficar muito desconfiada, então a frase é: gato escaldado tem medo de água fria. Porque depois que jogar a água quente do gato, a água fria, né, ele já tem medo, porque ele não sabe se é fria ou se é quente. Então, isso é uma coisa maravilhosa, porque aproveita o fato do gato não gostar muito de água e já passa um conhecimento. Quem é que não ia decorar uma coisa dessa? Né? Então, veja, esses textos de provérbios são maravilhosos, quer dizer que as pessoas tinham inteligência para, em uma frase, passar um grande conhecimento. Pois bem, então, olha, o livro dos provérbios, eu posso encontrar textos que são anteriores ao século VI antes de Cristo. Então, por exemplo, o chamado primeira coleção de Salomão, ou dizer assim, provérbios de Salomão. Então, vai do capítulo 10 ao capítulo 22 do nosso atual livro dos Provérbios. Eles são anteriores ao século VI, que é quando eles foram para o exílio. Agora, ninguém sabe quantos séculos levaram para coletar todos esses provérbios. Não é? Grande parte desses provérbios são do tempo de Salomão. Na época que viveu Salomão. Não quer dizer que sejam todos dele, mas quer dizer que Salomão disse para os secretários, porque o Salomão era um rei e na corte real tinha secretário. Então, tinha gente que sabia escrever. Não era para todo mundo saber escrever, nem o rei precisava saber escrever. Precisava de uma pessoa que soubesse ler e escrever só. Então, na corte real tinha secretários, mais de um, né? E aí, eles colocaram por escrito esses provérbios que o povo dizia, que eles criaram lá na corte, que Salomão também inventou alguns, vamos acertar, mas isso aqui nós não sabemos quantos séculos levou para que esses 12 capítulos fossem escritos. Só sabemos que esses provérbios são anteriores ao século VI. Ele supõe uma vida tribal e uma corte. Então, eles supõem uma vida tribal. Então, eles são desde a época das tribos até a época de Salomão e de Ezequias. Eles vão mencionando. Esses provérbios foram escritos no tempo do rei Ezequias. Está lá no livro dos provérbios. Né? Então, temos também, dessa época, a primeira coleção dos sábios. Agora é interessante. É o capítulo 22, 23 e 24. Está escrito assim: Provérbio dos sábios. Aí, a arqueologia descobriu no Egito
um texto chamado Instrução de Amenemopet. Esse Amenemopet foi um sábio da corte do faraó. E ele, esse sábio, colocou por escrito vários textos, cânticos de amor, regras e instruções de sabedoria, orientações. Aí, detalhe, que esses tais provérbios dos sábios são os provérbios desse texto aqui do Egito, que é anterior, ou seja, o, o livro dos provérbios achou esse texto de um sábio do Egito tão, um texto tão profundo, que todos colocaram junto com os provérbios do povo de Israel. Então, não é provérbio de Israel, não. Esses provérbios de 22, 23 e 24, na realidade, eles são uma cópia dos provérbios desse egípcio, esse sábio chamado Amenemopé. Agora, depois do exílio, né, mais ou menos no século V e nos séculos seguintes, nós temos o final do capítulo 24 do atual livro dos Provérbios até o capítulo 34, que são coleção de outros sábios. Não é? Nós não sabemos agora que sábios são esses. Quem sabe um dia a arqueologia descobre alguma coisa como descobriu de quem é esses aqui, né? Talvez descubra esse outro. Aí nós temos Provérbios de Agur, não é judeu. E nós temos Provérbios de Lemuel, também não é judeu. Mas esses dois, eles dizem que são de um lugar chamado Massa. Né? Eu olhei na Bíblia João Ferreira de Almeida e eles escondem essa informação. Tá? Mas no texto hebraico, eu conferi tanto Agur quanto Lemuel, está lá, né, no texto, que eles são de uma localidade chamada Massa. Inclusive, lá no texto de Provérbios, no texto hebraico, diz que Lemuel é o rei de Massa. Tá? Então, esses provérbios aqui são de sábios internacionais. Onde será que os redatores do livro dos provérbios encontraram esses textos e acrescentaram no livro? Na Babilônia, né? Na Babilônia, ou no Império Persa, encontraram esses textos lá, devia ser bastante conhecido. Né? E aí, nós temos uma última redação, né, do livro dos Provérbios, ela é do final do período persa, perto do século IV, que é uma grande introdução, que é o prólogo, que é do capítulo 1 a 9, e o epílogo, que é o capítulo 31, a partir do versículo 10. Nesse prólogo, a sabedoria, ela é personificada como sendo uma jovem sedutora, que está tentando conquistar os jovens. Né? Então, isso era muito comum. A sabedoria, em todos os idiomas, ela tem um nome feminino. É Sofia, é Rockmar. Né? Então, ela tem nomes femininos. Sapiência, em latim, tudo é nome feminino. A sabedoria tem nome feminino. Então, e nos poemas, ela aparece como sendo uma mulher. E como o jovem era tido como alguém sem sabedoria, porque a sabedoria era uma sabedoria de vida, o jovem ainda não tem sabedoria de vida, ele tem poucas experiências. Então, a sabedoria tenta conquistá-lo para ser uma companheira dele, uma amante. Por isso que, no grego, filósofo quer dizer
É o amante da sabedoria, o amigo no sentido de amante, né? O amante da sabedoria. Então, aqui, a sabedoria aparece como uma jovem querendo seduzir o jovem. E aqui no final, ela é uma senhora dona de casa, dona de uma microempresa, né? Aí as pessoas ficam dizendo, como o livro de Provérbios é machista. Ele está falando da sabedoria, tá? A mulher virtuosa não é uma mulher, é a sabedoria, que já se tornou uma esposa, né? Aqui ela quer ser amante, lá no final ela já é uma esposa. Ok, então, vocês veem, o livro dos Provérbios, começou a ser escrito muito antes do século VI e terminou de ser escrito no século IV, antes do século VI. Digamos que tenha surgido alguma coisa lá pelo século VIII, quando já começaram a escrever vários textos. Antes do século VIII é difícil ter alguma coisa escrita. Então, século VIII, sétimo, sexto, quinto, quarto. O livro do Provérbio levou 500 anos para terminar de ser escrito. Tem muitos, mas muitos autores, né? Aí, nessa última redação, eles deram a última organização, organizaram por bloco, o que é de Salomão fica para um canto, o que é dos sábios fica para outro, de Agur, de Lemuel, e aí vai. Né? Então, assim, são outros livros, como Gênesis, o Êxodo, tá? E outros. Tem mais de um autor? Tem, vocês têm muitos, incontáveis. Foi escrito ao longo do tempo, às vezes levou 500 anos sendo escritos seus pedaços até chegar ao final. Então, assim, os livros da Bíblia. Nada de ditado, nada de escrito tudo de uma vez, certo? Então, se é assim, como é que um livro é organizado? Né? Ele é organizado em pequenas seções. Então, as pessoas não sentam para escrever um livro. Né? Assim, agora elas ficam pensando, elas montam um pedacinho que tem nesse pedaço, nessa seção, tem começo, meio e fim, e tem uma coerência. Aí eles pensam como é que vão organizar, pensam, passa dia, passa mês e mês, às vezes, pensando. Aí, já sei, vai ser assim. Depois que está todo montado na cabeça, ele coloca por escrito. Então, vamos ver bem aqui, por exemplo, essas sessões, elas são chamadas agora de perícopes. Tá? Perícope é uma palavra grega, que quer dizer isso aqui que eu faço, isso aqui, ó, fazer um círculo ao redor. Então, é como se eu circulasse alguma coisa. Tá? Então, o perímetro da cidade são os limites. Né? Então, veja, essas unidades dos textos bíblicos, essas pequenas seções, tem umas que são um pouquinho maiores, tem outras que são minúsculas. Né? Quanto mais ele tem tempo para pensar e para elaborar, ele consegue colocar um grande conhecimento em 3 frases. Economizar papel e tinta. Já vamos saber por que tem que economizar papel e tinta. Né? Então, eles têm que escrever só o estritamente necessário e da forma mais reduzida possível, mais resumida possível. Tem que trazer um grande conhecimento, um conhecimento profundo, de forma reduzida. E é por isso que nós podemos interpretar uma frase bíblica, escrever um artigo de 15 páginas sobre uma frase bíblica, porque ela é um conhecimento condensado. Agora, quando se pega ao pé da letra, aí se estraga tudo, né? Porque eles escreveram para que você visse várias coisas, e não só o literal.
Então, essas unidades básicas, essas seções, que os livros são compostos por várias seções, hoje em dia essas seções são chamadas de perícope, que quer dizer isso aqui que eu fiz. Perícope é quando a gente consegue assim fazer isso, limitar uma parte dentro de um escrito. Então, elas são unidades básicas, elas são ótimas para ser estudadas, porque tem começo, meio e fim, e tem coerência. Elas trazem o mesmo campo semântico. Né? Elas não saem. E aí, quando vai falar a outra, já é outro campo semântico. Então, eu vou explicar isso aí. Então, elas são ótimas para o estudo, para a análise, para a interpretação. O autor, ele dá a ordem que ele quer nas perícopes. Ele pode colocar uma perícope lá no início, ou lá pelo meio, ou lá pelo final. Ele vai montando as perícopes, as peças do quebra-cabeça. E depois ele monta o quebra-cabeça no texto dele. Né? Então, o autor mesmo, ele dá para nós o início de uma nova perícope. Entende? Ele mesmo diz, ele marca onde é que começa, onde é que termina, e se tem um centro e qual é o centro. Certo? Então, eu dei aqui um exemplo de uma perícope que eu gosto muito, que é Marcos 1, de 21 a 28, certo? É uma coisa impressionante, né? Tudo que tem condensado aí. Eu não vou fazer o estudo com você dessa perícope, porque não é esse o propósito, certo? Mas, se você olha aí na sua Bíblia, né, para quem vai ver a aula gravada, pode parar aqui, procurar a Bíblia e olhar. O versículo 21, ele começa assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele começou a ensinar na sinagoga. Gente, isso é perfeito, porque no versículo anterior, que era o versículo 20, Jesus estava chamando os filhos de Zebedeu, ele estava lá na beira do lago, do Mar da Galileia, ele estava lá no Mar da Galileia, ele estava chamando o Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Ali, ele no versículo 20, ele encerrou uma sessão. Agora ele está dizendo assim, aí lá, eu vou começar outra sessão. Aí eu digo, ó, entrar em Cafarnaum é a cidade. O tempo, no sábado, o lugar, na sinagoga. Ele me disse, eu estou começando a falar de uma coisa nova. Me deu todos os indícios de que estava terminando algo, certo? Aí, se você olhar no versículo 28, diz assim: a fama dele se espalhou por toda a Galileia e ao redor da Galileia. Fecha a sessão, fecha a perícope. Quando é no versículo 29, que é o versículo seguinte, ele diz: saindo da sinagoga, foi para a casa de Simão, já é outro lugar, já disse que está em outro lugar, já está começando outra coisa. Não é a mesma coisa. Então, ele dá a marca de início, ele me mostra qual é o início, ele me mostra qual é o fim, e ele me mostra muito mais do que isso. Olha só, dos versículos 21 a 22, diz assim, se eu fosse resumir, seria isso. Ele ensinava como quem tem autoridade. Ó, ensino com autoridade. Dá um destaque para a palavra exousia. Exousia é uma autoridade, é um poder que sai da pessoa, que atinge os outros. A palavra ex é quando faz a palavra êxodo.
Ele termina dizendo: todo mundo se admirou, dizendo: há um novo ensino com autoridade. Exousia, de novo, ele começa dando ênfase a essa palavra, ele termina dando ênfase à mesma palavra. Essas duas aqui, o início e o fim, são como uma pessoa diante do espelho. No versículo 23, ele diz assim: apareceu um homem com um espírito impuro. Eu cortei do livro, então estava imundo, do jeito que estava, eu deixei, essa tradução é péssima. Né? A cartaton não é imundo, é uma pessoa que está passando por uma inadequação, ela não é adequada para se dirigir a Deus, só isso. Então, apareceu um homem com um espírito impuro, pneumatis, a catarton. Antes de terminar, ele diz o que aconteceu com esse homem no versículo 25 e 26. Olha, no versículo 25 ele diz: Jesus repreendeu, dizendo: sai dele. E o espírito impuro, agitando, bradava em alta voz e saiu dele. Um destaque, novamente, é a mesma expressão que está aqui, está aqui. Eles escrevem por paralelismo. Isso aqui é como uma pessoa diante do espelho. E aí tem uma coisa que não tem paralelo nenhum. É aquilo que o Espírito impuro diz. Tu és o Santo de Deus. Não tem paralelo, é o centro. Se é o centro, é a coisa mais importante. Se eu tivesse lido esse texto aqui, de Marcos, em uma palestra, eu deveria concentrar toda a minha atenção nessa frase, porque essa frase é a principal. Por quê? Porque ela diz quem é Jesus. Ela diz a identidade de Jesus. Então, o que acontece com os pregadores hoje em dia? Ficam falando do diabo, que não aparece o nome do diabo aí, falando do diabo, o que o diabo fazia, e aí fica uma pregação toda sobre o diabo. Mas o centro que o autor disse que eu tenho que prestar atenção é esse. Então, é assim que eles organizam o livro. Escrevem pequenas seções que têm começo, meio e fim, e o mesmo campo semântico. O campo semântico aqui é o poder que sai de Jesus, versus uma tentativa de poder de um espírito impuro, que na realidade não tem poder bastante limitado. Por quê? Porque Jesus é o Santo de Deus. Ele é aquele enviado de Deus. Então, é ele que tem o poder. Viu? Isso aqui é o tempo todo. O tempo todo. Eles não ficam escrevendo, não gostei, deixa eu apagar, delete. Não. Monta tudo na cabeça, organiza tudo, escolhe o centro, escolhe as palavras que vão dizer para o leitor que ele está começando, que ele está encerrando, que vão dizer que esses aqui, esses dois estão em paralelo, esses dois estão em paralelo, e isso aqui é o centro. Ele vai escolher tudo perfeitamente. Quando ele tiver montado, ele vai lá e escreve. Certo? É assim que funciona a escrita bíblica. Tá? Agora, em que material eles escreviam? Em dois tipos de material. O primeiro material era de origem vegetal. E era chamado de papiro. Para fazer esse material de escrita, se deveria ir até as margens do Nilo, onde ficavam esses juncos, e outras partes do Egito também, né? O junco, cortavam o caule do junco era cortado em pedaços que eram padrões, que é o pedaço do tamanho que vai ser mais ou menos a, a folha do papiro. Tirava a casca, era a primeira coisa. Né?
Pegava o caule, cortava a parte das folhas, deixava só o caule, dá imitação de um bambu, né? Corta do tamanho adequado, tira a casca. Depois que tira a casca, ele vai fatiar e fazer umas tiras, como se fossem umas tiras parecendo com, sei lá, aquelas bandagens quando a gente tem que fazer deixar a mão imóvel, né? Então, quase como aquela coisa de estufa. Ele vai fazer essas tiras, faz várias tiras e vai colocando as tiras aqui, né? Preparando. Aí ele pega uma pedra polida ou uma madeira e vai e coloca umas tiras na vertical e umas tiras na horizontal. Só que o desenho aqui não está bom porque é perpendicular, é fazendo um entrançado, né? Elas vão ficando embaixo e em cima, embaixo e em cima. Então, fica todo como se fosse uma coisa quadriculada. Aí, eles deixam passar um tempo, batem com o martelo, vai ficando, né, para não ficar torta, para não ficar com as bordas para cima. Bate, bate para ficar bem lisinho. Mas, para escrever, mesmo quando seca, ainda não está apropriado. É preciso estar bem lixado. Aí, eles passam a pedra pome, e lixa bastante, né? Até ficar bem lisinho, uma superfície bem lisinha. Pronto, nós temos aqui uma folha de papiro. Para fazer uma folha, era tudo isso, viu, gente? Uma folha só para escrever. Então, eu não posso estar escrevendo bobagem, né? Certo? Eu tenho que escrever as coisas de forma mais resumida possível. E que muita coisa que não é escrita é dado pistas para o leitor compreender. Então, todo o texto já vinha supondo uma interpretação, já havia pistas, como se dá para um detetive colhe pistas. O leitor ele vai recolhendo as pistas, prestando atenção em nomes, prestando atenção em termos que aparecem com frequência. Tá? Então, aí é que só quando está. Aí tinha que escrever o mínimo possível, porque com esse trabalhão todo, né? Agora vamos ver mais trabalho ainda. O, o material de origem vegetal, que era o papiro, ele levava menos tempo para ser produzido. Poderia ser produzido em mais quantidade, porque havia muitos juncos, muita planta de papiro. Agora, o outro material é um material de origem animal, que ficou conhecido como pergaminho, porque ele foi produzido, inventado na cidade de Pérgamo, então ficou conhecido como pergaminho. Então, é feito de couro de carneiro, e em Israel, às vezes, de couro de camelo. Poderia ser de carneiro ou de camelo. Depois que é tirado o couro, e o couro é curtido, ele tem que ser curtido, tem todo o processo de curtir. Aí ele é esticado assim como está aqui nessa figura. E ele é submetido a um banho de cal. Depois que é passado o cal nele, ele é raspado. E depois que é raspado, ele é polido com pedra pó. Depois disso, ele é lavado. E ele é novamente raspado. E é novamente polido. Se já tiver bom, é posto para secar. Se não tiver bom, faz tudo de novo. Né? Depois, ele é colocado um pigmento branco chamado de alvaiade, que é para deixar branco. O couro não é branco. O couro, quando a gente tem um calçado que é direto do couro curtido, vocês sabem, ele é amarronzado, para ficar branquinho, alvinho. Então, tem esse pigmentação que exige até metal, né? Para que fique realmente bem branquinho.
Então, ele é alvejado, ele fica bem branquinho e bem lisinho, no ponto de escrever. Um couro de um animal desse, como o carneiro, dá 2 folhas só. E é caríssimo. Porque de couro se faz calçado, de couro se faz bolsas, de couro se faz tapetes, de couro se faz tendas, se necessita de couro para quase tudo do dia a dia. Deixar couro para a escrita é não usar o couro em alguma coisa que é essencial do dia a dia. Então, é caro. E esse processo aí é longo e é caro, certo? Então, não se anda escrevendo assim, em pergaminho. Agora, é muito caro pergaminho. Tá bom, então vou escrever em papiro. Não vai durar muito, tá? O papiro, ele vai mofar, ele vai se rasgar, ele é um material frágil. Então, se quer que dure, é melhor que seja pergaminho. Então, é preciso financiar, precisa ter muita grana para escrever em pergaminho, tá? Em couro. Bom, agora, o formato dos livros. Por favor, não confunda de dizer que se for de couro é enrolado, se for de papel, papiro é em formato de caderno. Não. Um e outro, tá? Os livros que nós temos da Idade Média, bem desenhado, bem escrito, não são em papiro, não. São em pergaminho, são em couro. Né? Então, a forma do livro mais comum na antiguidade era o rolo. Então, eu faço uma coluna, que isso aqui são 2 colunas, né? A gente não chama de página, chama de coluna. 2 colunas aqui é um do animal, um couro de animal. Né? Então, aí eu vou costurando as colunas, né? Eu as costuro. Vou escrevendo e vou costurando as colunas. E aí, a forma de guardar é a forma enrolada. Então, digamos que isso aqui seja o livro, digamos assim, de Ruth. Hoje ele tem 4 capítulos. Né? Antes não tinha capítulo. Ele é enrolado assim, metade para um lado e metade para o outro. Agora eu pergunto para vocês: onde estaria a coisa principal do livro de Ruth? Se você olha para essa perícope bem aqui, o que acontece com as pequenas unidades acontece com o livro todo. O principal está no centro. Então, quando se abria um rolo, um livro que era em formato de rolo, isso aqui é um livro em formato de rolo. Né? Quando eu abria, puxava as 2 pontas, eu dava de cara com o que há de principal, porque o principal está no meio, está no centro. Certo? E tudo aqui é o principal. E isso aqui é uma introdução, uma preparação para você entender o principal. Isso aqui são as consequências disso que é o principal. Então, o rolo quer dizer uma tira enrolada. Depois que eu faço o rolo, eu guardo em um pote de cerâmica, em algum lugar na estante. A estante eram tábuas colocadas umas sobre as outras. Né? O rolo, a palavra rolo, em hebraico, chama Megilá ou Megilat, quer dizer, o livro em forma de rolo. Esse livro em forma de rolo pode ser feito de papiro, material vegetal, ou pergaminho, material animal. E isso é muito importante. Graças a Deus que é assim, não é na pedra. Sabe por quê? Porque eu posso fazer o teste do carbono 14. Não é? É um teste que só se faz
com seres que foram vivos. A planta já foi um ser vivo e o dono do couro também já foi um ser vivo. E o carbono 14 vai marcar o momento em que deixaram de ser vivo, tanto a planta que gerou o papiro, quanto o dono do couro. Então, eu sei de que época é esse material. Então, quando eu digo assim, o manuscrito tal é do século IV, é porque foi feito o teste do carbono 14 no material. E aí se sabe quando que aquele ser vivo deixou de ser vivo. Quando os carbonos que estavam ali, as moléculas de carbono, né, sofreram a modificação. Tá? Então, o outro formato dos livros é o formato chamado Codex, ou, em português, Códice. Então, como é isso aí? É o formato atual dos nossos livros. Né? Eles pegavam uma folha de papiro vegetal ou de pergaminho animal, dobrava no meio, né? Escrevia, e aí pegava o dorso, o dorso de que foi parte da dobra, e costurava no outro caderno, né, que existia. Então, aí ia formando o códice. É o livro nesse formato, e não esse. Esse é o formato rolo, esse é o formato códex, ou códice. Esse aqui, né, ele pode ser tanto de papiro ou de pergaminho costurado, formando uma grande tira. Esse aqui pode ser de papiro ou de pergaminho, formando folhas umas sobre as outras. Né? E no século I, esse formato ele desbancou o formato rolo. Por quê? Porque era mais fácil de manusear, mais fácil de transportar, mais fácil de guardar. Né? E foi assim, podia ser de qualquer tamanho, poderia ter vários exemplares. Eles eram, além de... Eles já passavam por uma interpretação com as gravuras. As gravuras já aprofundavam os símbolos que estavam na escrita. Às vezes, a gravura mostrava o que não estava dito na escrita. Já era uma interpretação a gravura, a ilustração. Né? Bom, então, e as tintas? Né? Só para a gente ver como o negócio não é fácil. Como ninguém escrevia besteira, como ninguém escrevia o supérfluo. As pessoas só escreviam o extremamente necessário e de uma forma bem organizada para que os leitores pudessem absorver aquilo que não foi dito. Né? Ele puxava o sentido. Né? Então, vamos lá, a tinta. A tinta era feita primeiro com carvão de osso, tinha a queima do osso, tinha que saber fazer isso direitinho, né? Para ela ter consistência, esse carvão do osso, ele dava consistência, durabilidade e a pigmentação preta. Aí eles pegavam esse carvão de osso e misturava com uma cola animal. Às vezes, nessa cola animal, tinha uma participação do sangue de alguns animais. Essa chamada cola animal, que era juntada no carvão, em pó, né, carvão de osso em pó, era para que essa tinta grudasse na superfície do papiro ou do pergaminho. A tinta não sai, tá? A tinta não desbota. Eles passavam a lâmina e a tinta ainda ficava. Então, quando a gente diz que está faltando uma frase ou uma palavra em um manuscrito antigo, não é porque a tinta desbotou, é porque o material papiro ou pergaminho furou. Mas a tinta não sai, não. Não tem jeito de fazer tinta. Não tem jeito de apagar. Então, tem que pensar bem, prestar bem atenção quando for escrever, porque a tinta não vai apagar. E uma folha de pergaminho
É muito caro, né? Então, tem essa cola, né? E aí tem extratos de plantas e extratos minerais para ajudar, né? E depois tudo é diluído em água, formando a tinta ao final. E essa receita de formar a tinta não era todo mundo que sabia. Essa tinta era vendida e era cara, certo? Então, os manuscritos originais, como eles existem, eu vou começar uma palestra com o Haroldo Dutra Dias, e a pessoa que está apresentando o Haroldo diz assim: o Haroldo fez a tradução do Novo Testamento a partir dos textos originais. Os manuscritos originais, ou seja, aqueles que foram escritos pelos autores, ou, como a gente gosta de chamar, redatores originais, são chamados de autógrafos. Na Bíblia, autógrafo não é o autógrafo da Ilha que escreveu o livro, não. Autógrafo seria, sabe aquele texto que Mateus escreveu, aquele que saiu assim da mão de Mateus, que ele colocou as palavras ali no pergaminho com a tinta que ele comprou, no pergaminho que ele comprou, sabe aquele? Não existe. Só existe reproduções. Não existe. De nenhum texto bíblico. Só existe cópia. Certo? Então, ninguém faz tradução dos textos originais. Uma tradução para o português é feita a partir de textos no idioma original, mas não do texto original. Não. Por quê? Porque ele não existe. Então, quando a pessoa diz assim que o Haroldo fez a tradução a partir dos textos originais, é porque essa pessoa que está apresentando o Haroldo assim não sabe, né, o que está dizendo, mas a gente entende. Então, quando se diz o Haroldo, ou qualquer pessoa que faça uma tradução de texto bíblico, não faz dos textos originais, mas de textos nos idiomas originais. Ou seja, o que é texto no idioma original? É quando um texto foi escrito em grego, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, foi escrita em grego. Se eu pego uma cópia, porque só existe cópia, da primeira carta aos Coríntios, e eu faço uma tradução, então eu estou fazendo uma tradução do texto da primeira Coríntios no idioma original, no idioma em que ela foi escrita. Não em latim, não em francês, não em alemão, não em inglês, mas do grego para o português. Mas não é do texto original da primeira Coríntios, isso não existe. Espero que vocês entendam. Aí vou dar a oportunidade para vocês, daqui a alguns minutinhos, para vocês reagirem, para ver se a gente compreende bem isso. Além do mais, tem o seguinte: como existe. Um dia eu vou fazer um curso com vocês sobre esses manuscritos, vocês vão amar, para entender, vai, assim, como se as coisas caíssem dos olhos de vocês, assim, as escamas, vocês vissem assim a coisa claramente. É quando a gente estuda esses manuscritos, tá? Esses manuscritos mais antigos. Então, existe uma coisa chamada crítica textual. Detalhe, a palavra crítica é uma palavra grega que quer dizer análise. Análise. Não é crítica dizer assim, eu não gostei, não sei o que. Não. Crítica, no estudo, é análise. Então, aqui, uma análise textual. Então, nós temos um pergaminho sobre a primeira carta aos Coríntios, que lá para o final tem uma frase
que eu tenho outro pergaminho da 1 Coríntios, e naquele lugar não tem aquela frase. Aí eu tenho outro pergaminho, que naquele lugar, em vez da frase, a frase lá tinha 3 palavras, tem uma frase com 2 palavras. Não é a frase toda, mas tem a frase. Então, eu tenho esses 3 pergaminhos. São 3 boas cópias, mas elas estão diferentes. Uma tem uma frase com 3 palavras, a outra não tem nenhuma dessas palavras, e a outra tem a frase com 2 palavras. O que eu faço? Eu não preciso fazer nada, já fizeram por mim. Existe uma coisa chamada uma edição crítica do texto do Novo Testamento. Os estudiosos da filologia e da linguística fazem assim. Como dificilmente se vai tirar alguma coisa que esteja e que seja tão importante, então o copista deve ter cochilado aqui, e esse que não tem a frase, nada da frase, foi um erro do copista. Então, eu fico com aquele que tem mais sentido. Aí eu digo assim, eu pego, aqui é o texto grego, né, na 1 Coríntios. Aí eu escolho qual o manuscrito que eu vou traduzir. E aí eu coloco na nota de rodapé. Um manuscrito tal não tem nada dessa frase, e o outro tem só 2 palavras. Isso já está feito. Isso é um livro chamado Edição Crítica do Texto Bíblico com aparato crítico. O aparato crítico é uma nota de rodapé dizendo no pergaminho tal está assim, no pergaminho tal está assim, no pergaminho tal está assim, no pergaminho tal está assim. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso, sabe, ir numa livraria especializada, comprar o texto bíblico no idioma original com aparato crítico. Aí eu levo para minha casa e faço a tradução. Então, eu fiz a tradução do texto do idioma original para o meu idioma, olhando um texto crítico, ou seja, um texto que é todo analisado por estudiosos. Foi assim que traduziram a Bíblia das Paulinas, foi assim que traduziram a Bíblia da CNBB, é assim que traduz a nova versão internacional, é assim que traduz a João Ferreira de Almeida. É assim que se traduz o texto, tá? Então, a gente já tem isso, a gente não precisa, assim, onde é que eu vou para encontrar um pergaminho bom para eu traduzir para o português brasileiro? Preciso ir para lugar nenhum, aliás, eu posso encomendar pela internet um texto do Novo Testamento em grego com aparato crítico, para a edição melhor de Nestlé Alent. Então, da Nestlé Alent, que é o melhor. Aí eu recebo pelo correio e eu traduzo um bom dicionário, olhando outras edições, aí eu traduzo, eu preciso conhecer bem o idioma grego e o meu idioma também, certo? Então, isso aqui, esses Novo Testamento, ou Antigo Testamento, com aparato crítico, é chamado de crítica textual. A crítica textual é quando especialistas olharam os diversos manuscritos que tinham diferenças, essas diferenças são chamadas de variantes, e elas são colocadas numa nota de rodapé. Aí o tradutor, ele pode preferir a palavra que está na nota de rodapé, por seus motivos, às vezes motivo confessional, né? Às vezes um motivo mais de lógica, e, em vez de usar, por exemplo, num texto tem a palavra manuscrito, no outro texto tem a palavra papiro, eu não quero usar manuscrito, não, vou usar esse que está aqui, que é papiro, aí boto lá. Pronto, eu posso tomar essa decisão. Não tem meu nome lá, que sou eu que estou traduzindo. Então, se alguém não gostar, vai saber que eu vou reclamar com a Ilha, porque foi a Ilha que traduziu, né? Funciona assim, você precisa saber bem o grego, entender o aparato crítico, são os pergaminhos, né? A diferença entre os pergaminhos, e fazer a tradução. Então, por que eu contei essa coisa do Haroldo?
só para dizer assim, não existe um manuscrito original. Se você for apresentar o Haroldo, numa palestra, né, você diz assim, o Haroldo Dutra Dias, tradutor do Novo Testamento, dos textos no idioma original para o português brasileiro. Aí está certo a apresentação, certo? Tá bom? É assim que se apresenta. Pronto. Aí, agora, quais são os manuscritos mais antigos, não é, da Bíblia? Se não existem os autógrafos, os originais, só existe cópia. Quais são as cópias mais antigas? Para o Antigo Testamento, o que nós chamamos de Antigo Testamento, eles chamam de Bíblia Hebraica, ou manuscrito, né? Mais antigo. Como é que eu sei? Porque está em pergaminho e é feito o teste do carbono 14. Ou mais antigo, não é? É chamado de Codex Alepo. Se é Codex, não é um rolo, não é? É uma folha sobre a outra, no formato dos nossos livros atuais. Ele chama Alepo porque ele foi encontrado na cidade de Alepo, que fica na Síria, que é o norte de Israel. Ele ficou 600 anos guardado lá na sinagoga de Alepo. Hoje em dia, esse códice está em Jerusalém, lá no museu que se chama Santuário do Livro, e que lá estão guardados os manuscritos que foram encontrados no Mar Morto. Então, o Códice Alepo também está lá. Ele é do século X depois de Cristo. Essa cópia é do século X depois de Cristo. Nós não temos nenhuma cópia do nosso atual texto do Antigo Testamento que seja anterior ao Códex Alepo. Então, a cópia que nós temos é do século X. No século III antes de Cristo, o Antigo Testamento hebraico já estava terminado. Então, do século III, quando ele foi fechado, ele começou antes do século VI, terminou no século III. Do século III, esses últimos textos do século III, eles, né, alguns dizem século II, mas eu prefiro o século III. Do século III, foi esse último texto do século III, surgiu no século III, foi sendo copiado, 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 copiado. A cópia mais antiga que nós temos é do século X depois de Cristo. Isso significa que esse último texto do século III, ele foi copiado do século III até o século I e do século I até o século X. 13 séculos. Certo? 13 séculos sendo copiado. Nós só temos a cópia do século X em diante. O outro manuscrito chama-se Codex Leningradense, então não é rolo também, é um códice, né? E ele já é do século XI, que é de 1008. Ele é a base para a tradução do Antigo Testamento hebraico para os idiomas vernáculos, idiomas modernos. Por quê? Porque, embora o Códice Alepo seja o mais antigo, esse aqui é o mais completo. Ele tem poucos buracos, ele tem todas as folhas, certo? Então, ele é que serve para a tradução hoje, do hebraico para o português, certo? E ele chama Leningradenses porque ele está nesse museu que faz parte da biblioteca de São Petersburgo, em Leningrado, na Rússia. Por isso que ele é chamado de Leningradense. Então, as cópias mais antigas do Antigo Testamento são do século
10 e 11, depois de Cristo. Não tem nenhuma mais antiga. Aí os documentos do Mar Morto não são igual aos nossos textos do Antigo Testamento. Os nossos textos do Antigo Testamento, a partir do século 6 depois de Cristo, portanto, esses dois já fazem parte, eles têm uma melhorada, eles têm vogais, né? No século VI foram inventados sinais vocálicos, os pontinhos que servem como vogal, e os documentos de Qumran são do século I, né? Então, eles não têm nada disso, eles são um pouco diferentes do nosso atual texto, do Antigo Testamento. Tá? Então, ninguém vai usar os documentos de Qumran para traduzir na Bíblia, tá? Embora os documentos de Qumran sejam os mais antigos. Eles servem para colocar na nota de rodapé. No documento tal, achado em Qumran, a frase está assim, mas fica na nota de rodapé, não vai para o texto. Agora, o manuscrito mais antigo do Novo Testamento é um papiro chamado P52. Os papiros são numerados quando eles foram catalogados. Não é pela antiguidade deles, não. Quando achavam o papiro era catalogado. Então, o papiro que tem os números menores é papiros que foram encontrados antes. Esse papiro 52, ele é um papiro antigo, mas ele foi encontrado depois. Ele é mais ou menos de 125 depois de Cristo, ano 125. Portanto, ele é do século II, né, do século II depois de Cristo. Foi encontrado no Egito. Ele é só um pedaço, um pouco menor do que um celular. E ele tem esses versículos de João, João 18, de 31 a 32 na frente. No verso, né, ele tem João 38, João 18, 37 a 38 no verso. Então, ele era um papiro, uma folha, né, do texto do Evangelho de João. Mas essas outras folhas todas se perderam, e essa folha aí, do capítulo 18, ela ficou só esses versículos. Ele é pequeno, né? Mas ele é importante para datar o Evangelho de João, porque se em 125 o Evangelho de João já estava sendo copiado e já tinha chegado ao Egito, ele é porque o Evangelho de João é anterior ao ano 100, né? É anterior ao ano 100. Tá? Então, onde é que está isso aqui? Atualmente está na biblioteca de John Raylands, no Reino Unido. Né? Tá? Então, isso aqui é onde ele está atualmente. Já estou encerrando aqui para dar a oportunidade para vocês. Agora, isso aí nós vimos um fragmento, né? O fragmento de papiro mais antigo de um texto do Novo Testamento é do ano 125. Mas é só um fragmentinho. Agora, quando se trata do Novo Testamento todo, os códices mais antigos são do século IV. Mesmo assim, ainda é melhor, porque o do Antigo Testamento nós só temos as cópias mais antigas são do século X. E nós temos aqui, do Novo Testamento, as cópias completas mais antigas são do século IV. Então, nós temos cópias mais antigas do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. E daqui a pouco eu vou explicar. Tá? Então, o mais antigo de todos é o Códice Sinaíticos, e ele recebe esse nome porque ele foi encontrado na biblioteca de um mosteiro que fica no pé do Monte Sinai. Ele é um ancial, quer dizer que ele é todo escrito em letras maiúsculas,
sem pontos, sem vírgulas, sem nenhum sinal de acentuação e sem espaço entre as palavras. Então, só especialista consegue ler. Ele é como se todas essas letras dessa frase tivesse tudo em maiúscula, tudo junto, sem nenhum espaço. Então, só o especialista consegue ler, tá? É isso que chama ancião. Ele contém o Antigo Testamento em grego, não em hebraico, por isso ele não é a cópia mais antiga do Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a mais antiga mesmo é do século X, mas ele é a cópia mais antiga de uma tradução do Antigo Testamento, a tradução para o grego, que eu vou tratar com vocês na próxima aula. Ele tem o Novo Testamento todo o Novo Testamento, e além do nosso atual Novo Testamento, ele tem a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. São 2 livros que já fizeram parte do Novo Testamento e que não fazem mais. Porque a gente vai ver a canonicidade da próxima vez e a gente vai ver que os nossos livros nem sempre foram esses que nós temos agora. Teve época que a carta aos Hebreus não fazia parte do Novo Testamento. Teve época que o Apocalipse não fazia parte do Novo Testamento. Teve época que a epístola a Barnabé fazia parte do Novo Testamento. Então, esse pessoal que fica aí brigando, católico e protestante brigando, que se teve gente que tirou o livro, não sabe o que está dizendo, é uma briga em vão. Não foi desde o início da igreja que esses foram livros do Novo Testamento. Isso foi sendo decidido ao longo da história. No século IV, nós temos, nesse códice, todo o atual Novo Testamento. Além do atual Novo Testamento, nós temos esses 2 livros que já fizeram parte do Novo Testamento e que não fazem mais parte do Novo Testamento. Tá? Antes dos achados de Qumran, essa era a cópia mais antiga do Antigo Testamento em grego completo, né? E atualmente está no Museu Britânico. Então, a grande pergunta agora, para a gente encerrar essa discussão aqui, é por que a cópia da tradução é mais antiga do que a cópia em hebraico? Por que o Antigo Testamento em grego, ou seja, uma tradução, é do século IV, e o Antigo Testamento em hebraico é do século X? Por que isso? Deveria a cópia do Antigo Testamento em hebraico ser mais antiga, e a cópia da tradução não ser tão antiga assim. Mas por que é o contrário? É simples. É porque os judeus, eles tinham o costume, uma tradição de enterrar os livros bíblicos quando eles estavam desgastados pelo uso. Quando, principalmente, no manuseio, ao manusear o couro, os pergaminhos, as folhas de pergaminho, ela rompia nos cantos, e ia rompendo e ficando aquela coisa mordida nos cantos da folha. E isso pegava várias linhas. Né? Então, aquelas palavras, aquelas frases não estavam completas, porque o material ia se rasgando. Lembra que o couro, para se tornar um pergaminho, ele passa por um processo longo de raspagem, de tudo, de polimento, então ele fica fino e ele fica frágil. Embora ele seja mais durável do que o material vegetal, que é o papiro, mas ele ainda é frágil. Então ele vai rompendo com o tempo, né? Com muito uso, rompendo com o tempo, e fica desgastado, fica danificado. Então, o que os judeus faziam? Fazia o sepultamento, né? Ele levava para um lugar chamado Guenizá. E eu vou deixar um texto que eu fiz
nessa semana, um texto explicando várias coisas sobre o que é uma guenizá, e vocês vão poder olhar, não é? Uma guenizá no cemitério judaico. Tem os túmulos dos códices bíblicos. Né? Tem túmulos das pessoas e tem uma área reservada para se guenizar, que eles sepultavam esses textos bíblicos, porque o texto era sagrado e não podia simplesmente descartar, aí eles sepultavam com todo o ritual. Eles enterravam o texto, tem os túmulozinhos dos textos, enterravam os textos, recitando orações, recitando o Salmo 79, eles faziam o enterro do texto bíblico. Né? Então, de forma como se fosse um ser vivo que estava sendo sepultado. Então, às vezes, era na sinagoga, não sei se vocês conhecem igrejas católicas antigas, nas paredes tem os túmulos, né, que são gavetas, onde tem os túmulos dos padres, dos bispos que trabalharam naquela igreja. Nas sinagogas antigas, tinha isso também, só que não era de pessoas, né, era de textos bíblicos velhos. Então, os textos bíblicos em hebraico, do Antigo Testamento em hebraico, quando eles ficavam desgastados, eles eram enterrados. Então, nós só temos essa cópia do século X porque ela ficou soterrada na sinagoga lá de Alepo. Né? Ela não está completa. Ela foi colocada numa gaveta como se fosse um túmulo na sinagoga da cidade de Alepo. E quando foram escavar as ruínas, encontraram. Certo? Então, por isso que nós temos essa do século X. Né? Porque se tivessem feito isso no cemitério, enterrar no chão mesmo do cemitério, não existiria. Então, é por isso que é mais fácil a gente encontrar uma cópia antiga, né, do século IV, da tradução, porque aí era o texto em grego, os judeus de língua grega não tinham esse costume era do judeu de língua hebraica. Aí não enterravam. Agora, os cristãos, por que a gente tem cópia mais antiga do Novo Testamento do que do Antigo? Porque os cristãos não enterravam, eles guardavam aquele pedaço com todo respeito. Era o resto do Evangelho de João, que sobrou do Evangelho de João, guardava. Né? Então, não enterrava, certo? Então, é por isso. A bibliografia, eu sugiro essa aqui para hoje. Olha, esses livros que vocês não precisam comprar, é para quem gosta de ler algo mais. Né? Disseram que era bom colocar a bibliografia, estou colocando. A Bíblia da História, Introdução Geral à Sagrada Escritura, e esse aqui, que é do SCA, que é muito bom, que é uma tradução, né? O SCA não escreve em português, não, então o Antigo Testamento explicado aos que conhecem pouco ou quase nada. Né? Então, isso aqui é bem rasteiro mesmo, mas é um bom texto, né? Que é usado também na universidade, tá? E pronto. Então, vou liberar aqui, né? O microfone. Pronto, eu escuto vocês, fiquem à vontade para falar, para reclamar, para criticar, para perguntar, comentar, certo? Fiquem à vontade, bem à vontade mesmo. A opinião de vocês é muito importante. Oi, boa noite, Maíra, boa noite a todos. É muita dúvida. Bem, primeiro eu vou começar, aquele último que a senhora colocou na foto, ele tem do lado, isso, o sinaítico está entre 011 e tem aquela letrinha em hebraico. O que significa isso no sinaítico? Todos esses códices e esses manuscritos, de uma maneira geral, seja o livro, né, o códice, ou seja apenas uma folha, ou seja só um fragmento, eles são numerados, recebem uma codificação, certo? Então, veja, quando o material é papiro, se coloca um P e no sobrescrito se coloca o número. Então, quando eu vejo P, algum número, eu já sei que é um papiro. O número é o número que ele recebeu na catalogação do Nestlé Allen, por exemplo. Né? Então, ele foi catalogado pelos estudiosos e tem lá o que ele contém. Né? Então, isso aqui é um papiro.
Quando é um códice, o códice é numerado. Né? Então, o sinaítico recebeu a numeração 01. Ou então, ele recebe uma letra. No caso do sinaítico, como ele foi encontrado lá no sopé do Monte Sinai, do lado egípcio, ele recebeu uma letra hebraica, a primeira letra hebraica, que corresponde ao 1, é o Aleph. Tá certo? Então, quando eu vou ler um texto um texto que eu disse científico, um texto analisado, um texto que tem o tal do aparato crítico, eu vou ter assim, tem o texto bíblico, aí tem uma nota de rodapé, e na nota de rodapé tem assim, no Aleph, a palavra é essa. Aí o Aleph, eu já sei, é o sinaítico. Vai aparecer essa letrinha, e vai dizer, a palavra que está lá é esta, certo? E o Vaticanos, ele é quase da mesma data do Sinaítico, ele recebeu o nome de Vaticano, porque ele era guardado no Vaticano. Só que ele está muito furado, ele tem muita lacuna. Então, ele só serve de apoio, mas ele não serve de base. Né? O que serve de base mesmo, para a gente traduzir o Novo Testamento, é o Sinaítico. Certo? É a partir do sinaítico que se traduz. Mas, às vezes, no Vaticano, que também é quase da mesma época, tem uma palavra ou outra diferente, que tem mais sentido do que a palavra que está ali, porque os copistas, se um errava, todos que copiaram aquele texto ali iam errar também. Então, digamos que eu faço um texto aqui e eu coloque uma palavra, a palavra tradução, quando não existe a palavra. Eu estou escrevendo aqui, alguém falou, e aí eu prestei atenção no que a pessoa falou e escrevi, tradução. Aí, se você for copiar, você vai levar numa Xerox, eu faço um PDF, e você manda por e-mail. Você vai levar lá na copiadora da faculdade, né? Aí você vai tirar toda a cópia que você tiver, vai estar esse nome errado que eu escrevi. Então, assim também funcionava. Se a pessoa cochilou, se a pessoa está muito cansada, se a pessoa esqueceu de colocar um nome, a pessoa está copiando, aí está aqui, copiando essa frase. Copiou, copiou, copiou. Aí ela cochilou, aí ela, ai, cochilei. Aí ela começa daqui, opa! Aí ela esqueceu essa frase toda aqui, ó. Aí todo mundo que copiar dela não vai ter essa frase. Né? Aí outro que copiou, outro que pegou, né? De uma que tinha essa frase, vai ter. Aí eu digo, tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu vou olhar a lógica, certo? E aí é que o filólogo entra para dizer no Aleph está assim, no Vaticano, que é o 02, está assim, e aí vai. Né? O Vaticano é chamado de B, um B mesmo, e, e Alexandrino? E o alexandrino, né, também vai. Eu vou mostrar um dia para vocês essas coisas todas. Nem que seja uma aula que eu tenha gravado aí para o pessoal, lá da introdução à Bíblia, né, eu trago para vocês. Próxima vez eu gravo e coloco lá no YouTube para poderem ver como é que funciona essa aula sobre os manuscritos. Então, Certo? só para eu. Então, o mais antigo seria os sinaíticos, depois É, veio o Vaticanos e é, depois o o Alexandrino. alexandrino, isso. Ah, tá, entendi. Então, só mais uma pergunta. Quando eu sempre tenho um negócio assim, o pessoal diz assim, para você entender a Bíblia hebraica, né? Você tem que estudar o hebraico bíblico. E se você sabe o hebraico normal, você não conseguiria, porque as palavras mudam o sentido. Seria isso mesmo? Olha, Hum, o hebraico, o ivrite, né, o hebraico moderno, uhum. ele tem muitas palavras estrangeiras, né? Porque ele é moderno. Então, a gente está lá em Israel, a gente diz Coca-Cola. Não precisa falar em hebraico, você diz Coca-Cola, porque Coca-Cola em hebraico é Coca-Cola. Né? Não é Coke, não é soda, nem é outra coisa estranha. É Coca-Cola. Né? Então, mas é claro que uma palavra, por exemplo, Elohim, quando você está lendo o jornal lá em Israel e vê a palavra Elohim, não está falando de Deus, está falando dos políticos, né? O governo, os governantes.
mas não tem essa coisa assim tão diferente. O meu professor de hebraico, ele dizia que se por acaso a gente entrasse na máquina do tempo e fosse lá na tenda, no cavalo de Mambré, chegasse lá e encontrasse com Abraão, e a gente falasse o hebraico moderno, Abraão ia entender muita coisa, e a gente também ia entender muita coisa que Abraão dizia. Não é assim tão diferente como é a carta de Pero Vaz de Caminha, do português de 500 anos atrás para o português atual. Não é tão assim. Por quê? Porque o hebraico moderno ele foi construído a partir do hebraico bíblico mesmo, certo? Acrescentando as novidades, acrescentando outras conotações, mas espera aí, não é tão assim, não. Né? Sabe, se você compreende o hebraico moderno, dá para você compreender o hebraico bíblico. Com um pouquinho de esforço, mas dá. Agora, é diferente na questão grega, porque se você estuda o grego clássico, você não entende bulufas do grego moderno. Certo? Por quê? Porque foi um idioma que evoluiu. O hebraico, não. O hebraico moderno ele foi construído por estudiosos do hebraico. Não é? Então, ele foi construído para que o povo de Israel falasse hebraico. E aqueles primeiros que foram de volta para Israel, eles tiveram que aprender o hebraico, porque não era o idioma deles, eles não sabiam hebraico. Sabe? E aí eles tiveram que aprender. Aí quem já nasceu lá, com os pais falando, já foi aprendendo. Ele não é uma língua que evoluiu desde o hebraico bíblico até o moderno. Não, o moderno foi construído com base no bíblico. Só desculpa, não sei se mais alguém vai falar, desculpa, eu vou fazer mais. Então, quando a senhora diz assim, vai fazer o aparato crítico, aí eles pegam esses códex, que são mais antigos, dali faz o aparato crítico, é desses aqui? Eles pegam desses códigos antigos, os mais antigos, quanto mais antigo, menos erros, supõe-se, né? Porque aí, quando copia, vai aumentando os erros, né? Então, eles olham, né, por exemplo, uns 4 códices antigos, século IV, século V, para o Novo Testamento, né? E aí eles veem o melhor texto. Isso é chamado de crítica textual. Crítica textual é isso, análise dos textos. Ele coloca um pergaminho aqui, né? Aí outro aqui, né? Aí outro aqui, e olha a mesma frase nos 3. Se tiver divergência, ele vai ter que escolher. Mas quem faz isso é especialista, não sou eu que sou a tradutora. Né? Entendi. Aí ele vai e coloca na nota de rodapé esse aparato crítico, dizendo, olha, no A está assim, no Aleph, no Vaticano, B está assim, e no outro, no C, está assim. Aí ele ainda pode dizer, né, o mais lógico, né, a melhor variante é essa, que ele chama essas diferenças de variantes. Né? A melhor variante é essa, é mais lógica. Por exemplo, tem códices que diz que Jesus ficou cheio de raiva e diz, seja curado. E aí tem outro que diz, Jesus ficou cheio de misericórdia e diz, seja curado. Aí eu tenho que escolher. Jesus ficou com raiva ou com misericórdia? Né? Mas o aparato crítico já vai me dar a melhor palavra. Se é raiva, se é misericórdia, por quê? Né? Tá certo? Obrigada. Então, o final. O São Jerônimo, quando ele fez a tradução, do antigo, ele não fez da Septuaginta, né? Ele fez do Antigo Testamento, ele fez do hebraico? Ele fez do hebraico para o latim. Aí, os textos que foram escritos em grego e eram usados pela igreja, desde a igreja primitiva, ele também traduziu. Então, por exemplo, ele traduziu Judite, né, que estava em grego, ele traduziu Macabeus, que estava em grego, ele traduziu Tobias, que estava em grego, então ele fez o Antigo Testamento em hebraico e colocou os textos em grego também traduzidos para o latim.
E aí, do texto do Novo Testamento, que era em grego, ele traduziu para o latim. Isso aí eu vou explicar melhor na próxima aula. Só uma curiosidade pequena. A senhora falou de tradução, pega a crítica textual e tudo, mas com esse monte de Bíblia que a gente já tem traduzida para uso, até hoje faz essas traduções, essas cópias, essas coisas, para poder consertar alguma interpretação mal feita no passado? As edições da Bíblia em língua vernácula, ela tem um propósito. Posso fazer uma edição pastoral. Tem uma Bíblia católica chamada Bíblia Pastoral. Ou seja, o texto está traduzido na linguagem do povão. Então, Certo. ele não tem palavras difíceis que as pessoas simples não sabem o que significa em português. Entendeu? Então, ele tem lá o mesmo texto escrito no idioma hebraico, que qualquer outra Bíblia vai encontrar, só que ele vai fazer uma tradução que o povão compreenda. O objetivo dela é para o povão, é pastoral. Tem uma Bíblia, por exemplo, Bíblia de Jerusalém, ou Bíblia de Estudo, como tem na edição protestante, Bíblia de Estudo. É para quem já tem um nível universitário, que embaixo vai ter assim, a variante, tem VAR, né? Aí Quer dizer, tem palavras, não é, que tem uma linguagem mais difícil, é um texto mais erudito. A Bíblia na linguagem de hoje, né? É mais para o jovem. Eles vão tentar traduzir não só do idioma original para o português, mas para um português que o jovem entenda. É a Bíblia na linguagem de hoje. Né? Então, resumindo, seria assim, porque as primeiras traduções não tinham um público-alvo. Hoje, as traduções de hoje são cada um feito com uma necessidade diferente, com um público-alvo diferente. Exatamente. Seria isso, É isso. basicamente. É isso. Quando a pessoa diz qual é a melhor Bíblia para eu comprar, quero comprar a Bíblia, eu digo, é para quê? Depende da sua situação, da sua curiosidade. Eu disse, seria. O que você quer? Uma Bíblia de estudo? De estudo avançado ou de estudo no nível universitário? De repente, para levar, para dar explicações da Bíblia para o povo, para ler o texto e explicar para o povo? Para que você quer? Entendeu? Então é por isso então que cada vez as traduções não pararam no tempo, né? E vem acompanhando, exatamente, que elas têm evoluindo. um objetivo. Certinho, então. Muito obrigado. Irmã Aila, e com relação à tradução literária? Uma tradução como João Ferreira de Almeida, ela está preocupada, né? Nisso eu incluo todas as João Ferreira de Almeida, a anotada, a revisada, sei lá qual for. A preocupação dela é com o sentido do idioma original. Ela está se lixando se você entende. Ela vai dizer que a viúva que tinha a moedinha menor, ela vai dizer o nome da moeda, se você sabe o que isso significa, ela não está interessada. Ela vai dizer que ela jogou a moeda no gasolácio, independente de você saber o que é gasolácio, ela vai, porque ela está preocupada com o sentido literal do texto no idioma original. Ela não está preocupada e ela fica num português mais antigo, porque essa terminologia hebraica é uma terminologia antiga, e aí ela quer mostrar, quando você quer uma Bíblia, que é a tradução ao pé da letra, quase, você vai para uma João Ferreira de Almeida. Certo? Então, ela está preocupada com isso. E por que ela é útil? Ela é útil porque, às vezes, o tradutor está muito preocupado com que a pessoa entenda, e aí o texto bíblico fica... Você lê e diz assim, peraí, eu não conheço esse texto, não, eu já li 1000 vezes, ficou tão diferente, sabe? Às vezes o tradutor está muito preocupado com o hoje, eu acho que tem que ter um meio termo. Tem que se preocupar com a pessoa entender o texto, mas não pode ficar tão diferente assim, porque, querendo ou não, nós já conhecemos esses textos, né? A gente já sabe o que é um espírito impuro. Aí a pessoa não acha legal dizer espírito impuro, aí diz assim,
um homem que estava com estresse, com transtorno de personalidade. Por favor, é um espírito que me poupe com essas coisas. Então, o texto fica muito estranho, certo? É nesse sentido. Né? Eu acho que tem que preocupar com os dois. Que seja compreensível, mas também sem mudar muito o texto, que é conhecido já há tantos séculos. Eu tenho uma dúvida desde de jovem, cruciante. Como é que essa Bíblia foi compilada, foi juntada a esses livros, já que esses textos foram achados assim... Estão separados. Sim, foram achados não, que é o nosso tão separados, tão distantes, e depois forma-se uma Bíblia desse jeito. Porque na próxima aula, é o assunto da próxima aula, por favor, não dê spoiler, não conte, porque senão ninguém vem para a aula próxima aula. Só para finalizar, aquele P52 que a senhora falou, esse é de Nag Hammadi? Não, foi antes. Tá, tá bom, obrigada. Nada. Ele é Oxirrincos, que é outra localidade. Oxirrincos era um lixão lá no Egito, e nesse lixão alguém resolveu mexer nele, um lixão antigo. E aí tinha tinha textos gregos, textos de Homero, textos antigos, textos de Platão, tinha de tudo nesse lixão. Então, gente, muito obrigada pela paciência, pela participação. Que bom que vocês me aturam. Não caiu a energia, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. A senhora pediu com tanto afinco, viu? Pedi e fui atendida, graças a Deus. Muito obrigada, gente.